Quem vai entrar agora, está falando conosco, é o Adalto Parre, de Jundiaí. Adalto. Um abraço para todo mundo, um abraço para quem está no Brasil ainda, boa tarde, boa noite para quem está em Portugal. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho com a gente, falando de formação de quem forma professores. Essas pessoas já estão formando, elas já estão trabalhando. Como a gente pode estimular essas pessoas a se reinventar e produzir práticas inovadoras na formação dos professores? Afinal de contas, quem forma os professores? Então, em tempos em que as pessoas não conseguem estar próximas, nos congressos, nos eventos, discutir, trocar energias, como essas pessoas podem se alimentar e produzir pensamentos, ideias inovadores para trabalhar com os professores que estão no processo de formação e que depois vão atuar com as crianças? Ou seja, como estimular o professor, como formar formadores, como formar professores. O que a gente pode... Eu hoje atuo no poder público, né? Então, como é que a gente pode estimular os formadores de professores a serem bons exemplos de novas práticas em tempo de pandemia? Ok. Pode só repetir para quem está no Face. Eu não sei se quem está no Face conseguiu ouvir a pergunta, imagino que sim, mas como é que a gente forma os formadores que vão formar os professores, para que eles estimulem os futuros professores. Essa a questão do Adalto Parrer de Jundiaí. David, quer comentar tu? O que nós temos, a estratégia que nós temos, digamos, mais habitual e que é considerada, digamos, mais fiável, é o facto das pessoas serem formadas com base em investigação. Isto é, uma pessoa que seja formada tendo por base qualquer tipo de intervenção que seja de investigação, aí falamos daquelas perspectivas de investigação-ação, etc, etc, essa pessoa, teoricamente, vai ficar muito mais aberta à mudança, vai ficar muito mais disponível para se mudar em função daquilo que ele vai encontrar. Isto é, se eu me formar em função da investigação, isso pressupõe que eu me considero automaticamente incompleto, porque eu só me completo com a investigação que eu vou fazer. E é muito interessante nós pensarmos que todos os alunos e mesmo os seus professores deviam ser formados numa perspectiva de desenvolvimento de projetos de investigação, de perguntas. Será que isto se passa assim? O que é preciso eu fazer para isto se passar assim? Será que metodologicamente isto é uma boa opção, não é? Etc. Bom, a primeira questão, sem dúvida, o primeiro pilar, acho que é a investigação. É nós inundarmos de investigação. Não é preciso ser uma investigação muito sofisticada, mas é uma investigação na questão do questionamento, da pesquisa, de nós partirmos para a formação com perguntas e não com respostas. Uma outra questão que eu penso que é muito importante foi esta que falou a Luzia, que é, há uma parte que tem a ver com o olhar dos professores. E nós precisamos de trazer para a formação a diversidade. A nossa formação está também inundada de certezas, de alunos tipo, de metodologias infalíveis, e tudo isso é extremamente questionável. Nós precisamos trazer a diversidade para a formação e dizer que as metodologias podem ser estas e podem ser outras. Que o que se passa em relação ao desenvolvimento pode ser este e pode ser outro. Em relação à aprendizagem, que existem muitos estilos de aprendizagem. E é muito importante nós formarmos os nossos alunos e nós próprios sermos formados, trazendo a diversidade para a formação. Em lugar de nós procurarmos coisas que são certas, coisas que são sólidas, nós procuramos exatamente o que são, outra vez, as dúvidas, o que são as perplexidades, o que são as incertezas, também ao nível do desenvolvimento, também ao nível da metodologia, também ao nível da análise sociológica da nossa escola. Tudo isso são perguntas que nós podemos fazer. Portanto, Adalto, era isso que eu teria para lhe dizer. É preciso, sem dúvida, investigação e é preciso diversidade e talvez, se nós fizermos isto, consigamos ter formadores que são formadores mais estimulantes da diferença, mais estimulantes da inovação,
para os nossos estudantes. Alguém estava perguntando se nós vamos responder as perguntas que estão feitas por aqui. Nós não conseguimos imediatamente seguir as perguntas, mas se quiser fazer a pergunta aqui, eu posso também responder. Quem é? Fran Carlan, não sei, não identifiquei quem é, mas pode retomar a pergunta e a gente aborda por aí. A gente aborda por aí. Ok? Isso pode caminhar por aí que a gente responde. Nós fazemos, de novo, para quem está no Face, nós fazemos o interativo no Instagram e fazemos o simultâneo no Face, ok? Estamos também aprendendo, nós também estamos aprendendo a usar a tecnologia, né? De certa forma, nós também estamos querendo como inovar para estimular, incentivar, especialmente nesse período de isolamento. Olha, eu aposto muito na questão da motivação do professor, né? Como inovar para estimular e incentivar, especialmente nesse momento de isolamento. Ione, a pergunta é como estimular o aluno ou estimular o professor? Nós estamos falando da formação de professores, como estimular o professor? Estou vendo se aparece aí a resposta. Bom, a questão da inovação nesse período de confinamento, ela está diretamente ligada com a tecnologia, né? E diretamente ligada com a tecnologia, porque nesse caso... De acordo. Ah, é? Então fala lá. Não, agora diz tu primeiro. Não, diretamente ligado à tecnologia, porque nós estamos distantes, né? E esse distanciamento exige que eu tenha... Deixa eu ver aqui a pergunta. Como professor com vistas à inclusão, uma vez que os currículos das licenciaturas abordam minimamente essa questão, em tempo de certezas, como trabalhar o currículo oculto e projeto de vida. A equipe de professores, Ione, certo. Ione, falando sobre a tecnologia, estávamos falando sobre a tecnologia. Então, há uma necessidade da gente usar a tecnologia como recurso e ir melhorando cada vez mais a tecnologia, né? Eu acho que uma das coisas que, nesse caso, estimula os professores é encontrar, quer dizer, o que é que me motiva, na verdade, né? O que é que motiva? É encontrar, ter resultado naquilo que eu faço, é trabalhar numa equipe que está junto comigo, uma equipe que esteja comigo, é encontrar parceiros para as dúvidas que eu tenho, é ter uma escola onde a liderança da escola me dá costas largas ou costas quentes para poder errar e para poder tentar. Aqui em Portugal a gente diz assim, quando alguém fala mata, o outro fala esfola, né? Quando um fala mata, o outro fala não, esfola. Mas ter esse acompanhamento, essa cumplicidade com os colegas, tudo isso, todo esse ambiente, todo esse envolvimento do professor, da onde ele está, né, esse contexto da onde o professor está, ajuda que esse professor se sinta cada vez mais motivado. A inovação, nesse caso, inovação, entendendo inovação com tecnologia, porque inovação não tem a ver necessariamente, né? Não tem a ver mesmo com tecnologia, tem a ver com inovação pedagógica. Então, estamos de acordo. Tem a ver com qualquer questão pedagógica. Agora, neste momento, a tecnologia se faz necessária, porque eu tenho que chegar até o aluno através da tecnologia. E aqui, os aplicativos que estão disponíveis, gratuitos, hoje em dia, eles são fabulosos. E mesmo a própria plataforma Moodle, que é uma plataforma básica, de utilização básica, a própria Moodle já permite a gente fazer uma série de coisas engraçadas. Agora, depende da gente ter criatividade para inovar dentro da própria Moodle. Outro dia teve um professor que colocou assim, pôs uma enquete no Moodle depois da aula dele. Desculpa, mente. Ok. A transmissão no Facebook foi interrompida. Então,
que fez uma enquete na aula dele. Quando terminou a aula, esse professor fez uma enquete e o aluno tinha que responder. Esta aula foi espetacular, maravilhosa, deslumbrante ou foi péssima? E pôs entre parênteses, escolha essa alternativa se quiser reprovar de ano. Então, quer dizer, fez uma enquete na gozação com os alunos, né? Brincando com os alunos, mas os alunos tiveram lá que responder a enquete. Depois dividir os alunos por salas e fazer discussão em salas diferentes, mesmo o Moodle permite que a gente possa fazer trabalhos em equipa, que use a Wiki, por exemplo, que funciona como a Wikipédia, em que os alunos em conjunto constroem em conjunto ao mesmo tempo, como se eles estivessem com um papel na mão escrevendo aqui, só que estão escrevendo na plataforma. Então, eu acho que nesse momento o que motiva o professor é descobrir formas inusitadas, e aqui o humor é fundamental. Descobrir formas engraçadas, formas divertidas de estar com o aluno. Eu outro dia fiz um Kahoot, vocês devem usar talvez o Kahoot, que é outra ferramenta gratuita também, com os meus alunos do mestrado em Educação Especial, e nós estávamos chorando de rir juntos, porque um apertava o botão errado, e não era aquele botão que queria apertar, e depois não deu, tinha respondido a resposta certa, mas depois não tinha mandado a resposta. Então, é preciso reinventar, é preciso, mesmo nessa questão da inovação, é preciso reinventar. Agora, para isso, é preciso de criatividade, e é preciso de pensar também no sentido divertido. A diversão eu acho fundamental. Moreno, eu vou citar sempre Moreno, né, que é o meu papa, né? Moreno, o criador do psicodrama, ele, antes de morrer, porque quando morreu não dava para fazer, mas antes de morrer ele pediu para que fosse escrito na lápide dele: aqui jaz aquele que trouxe a alegria à psiquiatria. E está mesmo escrito isso na lápide dele: aqui jaz aquele que trouxe a alegria à psiquiatria. Porque ele dizia que um dos indícios mais fortes do retorno da saúde mental na pessoa é a capacidade de rir-se de si próprio, rir dos outros, mas rir de si próprio, rir das próprias limitações que nós temos. Então, talvez a diversão nos ajude a ver isso, a ver as limitações que nós somos em termos de sermos humanos, não é? Dave? São 10h05. Temos que parar de falar, porque o povo já está desmaiado, né? Já temos que encerrar por aqui. Vamos encerrar mesmo, Luz? Acho que vamos fazer. Então, se vamos encerrar, acho que temos que... Aqui, a educação básica, quando muitos sentem-se desmotivados em termos de todo o contexto político. Tem sido grande desafio fazer isso, pois quando chegam na escola, esta não tem sido acolhedora. Nós estamos falando de contexto político, não é? Estamos falando de políticas educacionais e de políticas públicas. Né? Eu acho uma pergunta difícil de responder, né? Porque está tudo em conjunto, as políticas, os conceitos, os valores, as práticas, é todo um aglomerado que constrói mais ou que desconstrói mais, que anima mais, que anima menos. Eu acho que, em termos do nosso lado individual, do ser professor, o momento político tem que ser, se ele for desfavorável, tem que ser uma barreira, daquelas barreiras de corrida com barreira. Tem que ser aquela barreira que a gente corre para conseguir saltar. E a gente muitas vezes erra, bate o pé, derruba a barreira, volta atrás e corre de novo e tenta saltar. Portanto, eu acho que momentos políticos desfavoráveis
tem que servir para nos dar força, para nós podermos continuar lutando e sempre dentro da ética planetária ou do bem comum, né, do bem universal, dos direitos humanos, da nossa luta pelos direitos humanos. Do mesmo jeito que quando a escola falta por causa do confinamento, é quando eu mais dou valor para a escola e melhor eu compreendo o que é que vale a escola, qual é a grande função da escola, quando a ética política me falta, é quando mais eu vejo qual é a necessidade de se ter uma política pública forte, pró-social, pró-humana e humanitária, em favor da vida e em que a vida de todos e de cada um vale exatamente o mesmo. A vida do diretor da escola não vale mais que a vida do funcionário. A vida do pai não vale mais que a vida do filho. A vida do professor não vale mais que a vida do aluno. Todos valem o mesmo. E acho que isso serve para nos ajudar a ter certeza. Né? E ter a certeza de que essa luta a gente não pode... nós somos militantes, nós somos lutadores. Essa é a nossa grande função. E aí a gente tem que ter a certeza absoluta que nós estamos no caminho certo. Silêncio imprescindível, né? Gente, eu queria só terminar, lançar um desafio, que é, quando a gente for formar professores, que a gente pense como é que eu vou fazer com que este meu formando saia da minha formação com boas memórias. E planear em função disso. Criar boas memórias nas pessoas. David Antônio Rodrigues. Eu diria mais, criar boas memórias nas pessoas. Acho que é uma boa síntese da conversa que nós tivemos hoje. Criar boas memórias nas pessoas. Muito bem. Gente, vamos encerrar por aqui. Toquei nas carinhas. Diz, Davi, você queria... Queria só lembrar que temos uma conversa confinada para a semana, talvez a última desta série, mas vamos ter uma conversa bem diferente em que nós vamos ter uma conversa intercontinental em língua portuguesa. Vamos ter pessoas de Cabo Verde, vamos ter pessoas de Angola, pessoas do Brasil e pessoas de Portugal a falar sobre a educação e a Covid-19. Não percam, quinta-feira, à mesma hora que nós fizemos hoje. 5 horas do Brasil, 9 horas em Portugal.